Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao curso Entrelinhas Cinematográficas. Meu nome é Luana Paixão, vou ser a instrutora de vocês hoje. Hoje nós falamos sobre budget, sobre orçamento, ok? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as diferenças entre um curta-metragem e um longa-metragem. A diferença financeira entre eles também é uma coisa importante. Então nós hoje vamos trazer aqui para vocês um pouquinho de o que é um baixo orçamento, o que é um orçamento maior, quais são os prós e contras desse baixo orçamento, para você que está começando agora. Bom, começando com o que é um baixo orçamento quando se trata de produção audiovisual. Um baixo orçamento, geralmente falando, quando se trata de curta-metragem especificamente, é um orçamento para que você consiga uma locação, para que você consiga contratar alguém que faça parte de edição, para que você consiga comprar uma câmera ou locar uma câmera, etc. E quais são ali os prós e contras desse baixo orçamento? Vamos colocar aí que cada local, cada região do Brasil vai ter uma média do que é um baixo orçamento, a depender de quais são os preços do local onde você mora, tá? Então eu não vou dar preços específicos, ok? Só falando que um baixo orçamento seria mais ou menos o valor de um celular bom para gravar, junto com uma pessoa que você conhece que edita vídeos, então o preço daquela pessoa, junto com alguma licença de áudio, de música ou algo do gênero. Então isso vai ser, isso é o essencial para a sua produção. E qual é que é o contra e o pró em relação a se ter um baixo orçamento, a você não ter muito investimento logo de início? Primeiramente, uma coisa que é um pró, que é um ponto positivo em relação a isso, é que você acaba se adaptando e sendo mais flexível com a sua própria narrativa. Então, quando você tem um baixo orçamento, você acaba prestando atenção maior aos detalhes, acaba tendo mais ideias, sendo mais criativo e consegue utilizar aquele baixo investimento, aquele baixo orçamento para criar o que você deseja. Às vezes, quando nós temos um orçamento maior, nós acabamos nos perdendo Às vezes, quando nós temos um orçamento maior, nós acabamos nos perdendo nas nossas próprias ideias e isso faz com que a história não fique tão amarrada, tão fechadinha como poderia ser no caso de um baixo orçamento. Claro que um ponto negativo do baixo orçamento é que, às vezes, a qualidade da sua produção não vai ser o que você gostaria, né? Então, atualmente nós vemos produções milionárias, bilionárias, que têm uma qualidade extremamente maravilhosa, que é o nosso sonho de consumo, só que com um investimento baixo, com um orçamento baixo, nós não temos como produzir essa mesma qualidade, nós não temos como replicar essa mesma qualidade. Então é muito importante que você tenha em mente qual é a sua capacidade, qual é a capacidade que o seu orçamento lhe permite, para que você consiga manter os pés no chão e fazer a melhor produção que você. Já uma qualidade desse baixo orçamento é que você também tem uma maior liberdade, uma maior flexibilidade. Na maioria das vezes, quando nós tratamos de orçamentos bem maiores, de um maior investimento, nós estamos falando de empresas grandes, de empresas como as grandes produtoras de Hollywood. Mas essas grandes produtoras de Hollywood, elas também exigem muito de quem está produzindo. Elas podam muito as histórias que nós produzimos. Então você tem que, ao mesmo tempo, pensar, bom, esse orçamento aqui seria maravilhoso para o que eu quero fazer. E também pensar, será que essa pessoa, que essa empresa, que essa produtora que está investindo no meu projeto vai deixar com que eu faça o que eu quero fazer?
Então, se você tiver o investimento, se você tiver os meios para produzir o que você quer, mas não tiver a liberdade para produzir o que você quer, acaba que são elas por elas, você não consegue alcançar o que você gostaria de qualquer forma. Então, nesse sentido, às vezes o orçamento baixo, o orçamento que você consegue investir no seu próprio projeto, acaba sendo mais flexível para que você adapte a sua própria história e para que você consiga produzir aquela história que você criou do jeito que você quer. Outra coisa que também tem a ver com esse alto e baixo orçamento é que o alto orçamento ele também vem com muitos riscos. Você está investindo muito dinheiro, você está pedindo para que uma produtora invista muito dinheiro num projeto que nós não temos certeza e a produtora não tem certeza de que vai dar certo. Então acaba sendo um risco, porque apesar de o dinheiro não vai sair do meu bolso, porém a sua imagem como produtor, ela também está sendo ali analisada ao ponto que a sua produção está sendo analisada. E por isso é muito importante que você pese esses prós e contras para que você veja qual é a opção que cabe na sua realidade. Em resumo, quando nós falamos de baixo orçamento, nós podemos considerar uma maior flexibilidade, uma maior criatividade e, ao mesmo tempo, uma menor qualidade, talvez, uma melhor oportunidade de se fazer coisas mais complexas. Porém, quando nós falamos de alto orçamento, estamos falando de uma coisa mais podada, um projeto mais podado, um projeto com mais riscos, um projeto que sim, provavelmente vai ter uma maior possibilidade de ter mais qualidade, de ter uma edição, de ter efeitos especiais melhores, porém também vai ter as suas limitações no que se trata do criativo da obra. Portanto, como nós focamos no curta-metragem nesse curso, é muito importante entender que a obra de curta-metragem com baixo orçamento, ela vai ter suas limitações, sim, mas ela também vai ter os seus prós, ela também vai ter os seus benefícios por ser mais flexível durante a sua produção. Bom, gente, foi isso por hoje. Muito obrigada por assistir. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.